Zé, como é que prefere que o trate? Por Zé? Zé Maria? Zé Maria Vieira Mendes? José. José? Tu te apetecer. O que Zé. é que tu te sentes mais à vontade? Zé. Então É o pronto. nome do meu pai. Hum, já reparei, Sim. não é que eu seja um stalker, mas eu já reparei que o Zé anda de bicicleta. Normalmente desloca-se de bicicleta. Sim. E para não estarmos só a falar de teatro, porque temos tempo para isso, quando é que o Zé lembra-se da primeira vez que andou de bicicleta sem rodinhas? Sem rodinhas. Sim. Ou que memórias é que... Devia ter para aí 8, 9 anos. 8, 9 anos, 7, 8, 9 anos. E... Muito mais tarde que o meu filho. O meu filho começou aos 4. Ok. E que memórias é que guarda de quando começou a andar de bicicleta? Foi o meu avô paterno, nas férias do verão, que tinha um pau com um gancho na ponta. E nós tínhamos umas bicicletas que vieram, nós tínhamos umas primas que estavam emigradas nos Estados Unidos e que, não sei porquê, trouxe, não sei como sequer, que trouxeram bicicletas de lá, que eram bicicletas que não havia cá, que tinham um encosto, tipo o selim também tinha encosto. Sim, uma chopper, com uma... com sim, coisas. sim. E tinha uma vantagem, porque tinha um arame no final do encosto e ele podia pôr o gancho, o final do gancho no pau, e conseguia segurar um bocadinho e quando a gente inclinava ele endireitava-nos um bocadinho. E ele fez isso a muitos primos meus. Portanto, ele foi o um mentor professor de muita gente, Okay. Sim senhora. O que é que o Zé queria ser quando era pequeno? Aquelas coisas que as crianças, que a maior parte das crianças, mas não todas, mas eu queria ser, passei para bombeiro, o futebolista foi o que durou mais tempo. Foi a coisa do futebol, que eu era muito... Pronto, tinha essa coisa do futebol. Já agora de clube é que é? Eu vivia muito lá, perto do estádio do Benfica. Ok, benfiquista. Sou benfiquista. Ok. Mesmo ali ao lado. Então, e o que é que de repente o levou a enverdar pela literatura? Foi um processo natural? Como é que... Também fazia, ou seja, por um lado, tanto o futebol, como muitas das nossas referências, como na vossa experiência também deve ser assim, as nossas referências vêm muito da família, não é? Do nosso mundo, aquilo que nos rodeia. E na minha família havia, por um lado, havia algum interesse pelo futebol e também havia interesse pelas artes, pela literatura, muito, que a minha mãe era professora de literatura na faculdade. O meu pai também lia muito, mas estava mais ligado a outras artes, ao cinema, depois às artes de espetáculo. E, portanto, foi por essa influência também familiar que julgo que a literatura sempre foi muito natural para mim, sempre era uma coisa desde pequenino que lia livros, portanto era uma coisa normal. E no meio desse processo, como é que se vai da literatura, genericamente falando, certo, para a literatura dramática? Pronto. Depois há uma descoberta, mais ou menos na adolescência, que vem também com uma necessidade de afirmação que os adolescentes têm normalmente, não é? De mostrar a sua personalidade, a sua identidade, distinguir-se dos outros, etc. E a literatura foi uma forma de me afirmar num grupo social, não é? Numa escola. Sim. E comecei a escrever, eu lembro que na altura escrevia nas paredes da sala de aula, com giz e não sei o quê, que era uma coisa de rebeldia. Eu era um beto da escola alemã, portanto também era uma rebeldia relativa, não é? Mas havia um reconhecimento, aquele rapaz escreve, não é? Mesmo entre os meus colegas, era assim um bocado maluco, escritor e não sei o quê, isso dava-me... O intelectual. Exatamente, Okay. mas também um bocadinho maluco, que é uma sim, coisa, faz assim umas coisas... E isso foi, para mim, como eu também estava um bocadinho deslocado, sentia um bocadinho deslocado, porque não era muito... fisicamente não me sentia assim muito à vontade, como acho que muitos adolescentes. Portanto, aquilo foi uma maneira, intelectualmente, foi uma maneira que eu descobri de me integrar. Quase como um escape. Não, foi mais até eu acho que é mais uma integração do que um escape. Ou seja, é mais uma espécie de ok, este é o... ganhas uma característica, não é? Sim. Aquele é o fortalhaças que fica com as miúdas todas, este é o intelectual maluco que também tem piada. Escreve. De vez em quando também as miúdas também acham piada a isso. Portanto, havia essa... Depois, como é que entra o teatro? Eu começo a escrever, cada vez com maior regularidade, prosa, ficção, crónicas. Na faculdade, publicava nas revistas da faculdade, estive em Direito, depois em Letras. Estou... Um ano de Direito. Ok. E depois em Letras. E
no DN Jovem, que era uma coisa, um suplemento que havia no Diário de Notícias, e depois há umas pessoas do teatro que percebem que eu estou que leram algumas coisas minhas e que foi o Jorge Silamel, os Artistas Unidos. Sim. Eu, entretanto, também fiz um pequeno projeto a convite do António Pinto Ribeiro na Culturgestos há muito tempo. Foi o meu primeiro projeto de teatro, em que ele convidou muito jovens, pessoas muito jovens que estavam a escrever, para trabalhar um texto original, pequenino, Sim. com atores. E nesse dia, nesse workshop... Como é que se chamava a peça? Ai, não me lembro. O texto, não se lembra. Sei que era uma palavra inventada. Mas lembra-se da situação, do momento em que esse texto Lembro esteve em perfeitamente. cena? Aquilo foi encenado no dia. Portanto, Ok. depois nós trabalhávamos com os atores durante um dia sobre aquilo que tínhamos escrito. Pronto. E depois apresentávamos uma espécie de leitura encenada, uma coisa muito simples. E os atores que me calharam, 2 ou 3, eram dos Artistas Unidos. E falaram de mim também, imagino. E havia um projeto dos Artistas Unidos em que eles, que chamava Sem Deus Nem Chefe, e eles convidavam pessoas para trabalharem com atores dos Artistas Unidos. Os atores é que propunham os projetos e depois convidavam alguém para trabalhar com eles, para resolver os seus projetos também. E houve um ator que decidiu fazer uma coisa a partir do Franz Kafka. E o Jorge Silva Melo sugeriu a esse ator, julgo eu que foi assim que aconteceu, que eu trabalhasse com ele. E eu tinha a vantagem de conseguir ler o Kafka em alemão. Nesse ano fui para Erasmus e nessa altura escrevi, portanto, li tudo do Kafka e escrevi um primeiro monólogo que se chamava Dois Homens, que foi o primeiro espetáculo com o texto meu. Depois eu ensinei aquilo com o ator, com o Luís Gaspar, que era o autor na altura. E pronto, foi assim. Depois a partir daí... Portanto, essa foi digamos que foi a primeira peça com maior visibilidade. Foi. Como é que foi? De repente, como é que é ver uma peça numa grande companhia como os Artistas Unidos, uma peça sua em cena? Sim. Como é que é a sensação? Sim. Não sei, eu acho que foi tudo uma coisa de processo e não foi assim logo. Ou seja, nós ensaiámos durante um mês numa fábrica abandonada no Seixal, que era a fábrica Mundete. Foi um processo, não era provavelmente uma coisa com glamour, era uma coisa com... Eu lembro-me que a meio do processo de ensaios fui picado por uma melga super especial, que eu não sei o que aconteceu, mas fiquei com o pé deste tamanho. Não era uma coisa super glamourosa e era um trabalho no meio do pó e de pulgas e não sei o quê. No verão, em pleno verão, que estreou em setembro. E depois houve algumas pessoas que foram ver, não foram muitas, porque quem é que se desloca à fábrica Mundete, não é? Para ir ver no Seixal, lá no meio do... Houve umas pessoas que foram ver, aquilo eram 4 espetáculos, o Viborg apresentava era o Meireles, o João Meireles, nós e não sei quem mais. E depois todos esses espetáculos, ou quase todos eles, tiveram posteriores apresentações noutras salas. E foi aí que nós apresentámos o eu, que depois os Dois Homens foi para a Comuna, uma coisa assim. Aí já foi uma coisa mais... eu acho que eu não era tanta coisa de ser o meu texto a ser apresentado. Ali, obviamente, que o que foi o resultado de um trabalho a 2, Sim. eu e o Luís, que nos deu muito trabalho, e de repente estávamos a mostrar aquilo a outras pessoas. Mas era uma encenação coletiva? Nós os dois fizemos. Okay. Tivemos a ideia para aquilo. E o Zé esteve até 2007, 2008 nos Artistas Unidos? Deve ter sido por aí, espera aí, porque eu 2005 acho que fui para Berlim. E eu não, foi antes. Ou seja, eu estive a trabalhar nos Artistas Unidos, na capital, que era o projeto que eles tinham num espaço no Bairro Alto, num edifício que foi ocupado. Estive oficialmente, fazia parte da comissão de leitura, eu e o Francisco Frazão também, até 2000, acho eu. Portanto, eu estreiei o Dois Homens em 98, depois pouco depois estávamos na capital, foram 2 anos na capital, e eu aí disse, a certa altura senti que precisava de um emprego e fui para a Cotovia, durante também 2 anos, acho que foi entre 2001, será? 2004, não consigo precisar. Sei que por volta de 2004, depois de 2 anos também na Cotovia, eu pedi uma bolsa à Gulbenkian que consegui e fui para Berlim durante 1 ano. E foi nesse período, em Berlim, que por um lado conheci outro tipo de teatro, muito teatro, vi muita coisa, muitos espetáculos, teatro, dança, tudo. E por outro lado, foi nesse período também que eu conheci o Teatro Praga, o André Teodósio e o Teatro Praga, numa das alturas em que vinha a Portugal, nesse período. E encontrámos-nos na FNAC, uma coisa assim,
e ele foi ter comigo e perguntou se eu queria fazer uma coisa com ele. E é assim que entra E é assim que entro no Teatro no Praga. Teatro Praga. Qual é que é o E primeiro durante projeto? algum tempo, paralelamente, estava no teatro a fazer coisas com o Teatro Praga Sim. e com os Artistas Unidos. Aliás, até acho que a última peça que os Artistas Unidos ensinaram minha foi a Eda, não foi assim há tanto tempo. Eu continuo a escrever, portanto as minhas Sim. peças continuam disponíveis para quem quiser fazer, não é? O Zé falou de uma coisa que eu acho curiosa, que cada vez mais se vai perdendo, que é, a certa altura, precisou de um emprego. Uhum. E é sabido que, sobretudo no meio artístico, não há propriamente empregos. Sim. E todos os escritores e dramaturgos Uhum. se queixam que a literatura também não dá dinheiro. Sim. Como é que é esta gestão de ter que fazer, porque o Zé traduz, escreve, dá aulas, portanto, como é que é feita esta gestão e de que forma é que consegue ser completamente multifacetado e estar Sim. quase como ser omnipresente, estar em todo lado? Certo. Portanto, a necessidade de ter um emprego naquela altura tinha mais que ver com uma necessidade de um horário e de uma experiência de vida que eu não tinha tido. Eu tinha saído da faculdade e tinha logo entrado nesta coisa do teatro, de escrever e não sei o quê, e nunca tinha experimentado, e foi essa necessidade. O que estás a falar é um bocadinho diferente, tem a ver com as várias coisas que eu faço, sendo que eu diria que tenho duas coisas que são principais na minha vida, que são o Teatro Praga e são a minha escrita. E a minha escrita tem diversas facetas. Tem, por um lado, a escrita dramática, que é a mais importante, é aquela em que eu mais perco tempo, não é? E depois tenho outras coisas, escrevo ficção, posso ajudar realizadores de cinema, escrevo coisas para artistas plásticos. E depois tenho outras coisas que também me ajudam financeiramente, obviamente. No caso da tradução, é muitas vezes por razões financeiras que faço, mas tento sempre que, mesmo quando são coisas que entram na minha vida profissional por razões financeiras, eu tento sempre que elas tenham alguma ponte com o meu lado mais criativo, se quiseres. E, portanto, mesmo quando eu dou aulas, eu tento que estas aulas contribuam, ou seja, tal como eu estou a tentar contribuir para aquelas pessoas que estão à minha frente, uma forma... Que haja um retorno. Não é? E que para mim também, ou seja, que as aulas também acompanhem, por exemplo, um processo criativo meu, Sim. por exemplo, não é? Sim. Que aquilo me sirva para alguma coisa e que as conversas com aquelas pessoas, as coisas que nós vamos ler, possam também, tal como estão a servir para elas, de formas completamente distintas, imagino, para cada um à sua maneira, para mim também. E, portanto, quando eu penso num currículo, o que é que eu vou fazer este semestre, eu penso também o que é que eu vou fazer este semestre na minha profissão. Sim. Ou seja, na minha escrita, no trabalho com a Praga. Portanto, sei lá, imagina, agora o próximo espetáculo da Praga é o Jangal, e nós andamos a ler uma série de livros. Um dos livros que nós andamos a ler, eu quis dar um capítulo desse livro aos meus alunos deste semestre para lermos todos em conjunto e para perceber como é que é as reações daquela parte e para eu próprio também ter a oportunidade de ler aquilo outra vez. Acaba por existir um brainstorm na própria aula que faz com que a ideia fique mais matura. E sobretudo obriga-me a não separar as águas, por Sim. um lado, e não estar numa espécie de robô a dar uma aula tipo robô, não é? E acaba por reaproveitar o tempo também. Exatamente, não é? e depois tem esse lado de permanentemente a minha cabeça Exato. está ocupada com as mesmas coisas, de alguma forma. Claro. Só que com depois execuções, se quiseres, diferentes em cada sítio, não é? Sim. Nas aulas é uma coisa, tenho consciência de estou a dar uma aula também, não é? Que estou a cumprir essa função. Quando estou a fazer um argumento, agora fiz também um texto para um artista plástico, o Vasco Araújo, que depois também vai ser para um espetáculo com o Solteiro. Esse texto que eu fiz já tem algumas coisas, é uma espécie de preâmbulo de um outro. E agora estou a pensar num texto que tenho que fazer, uma peça que tenho que fazer para adolescentes. É tudo uma consequência. Está tudo ligado. Eu tento que esteja tudo ligado. Só que é como se fosse assim uma espécie de tentáculos. Sim. Estás a ver? Assim, uma coisa tentacular. E obviamente que não quer dizer que esteja sempre a fazer a mesma coisa. Os resultados não são todos idênticos, claro. são sempre diferentes, não é? Mas se alguém tivesse a pachorra de ir ler o que é que ele andou a escrever durante o ano 2018, nas várias áreas, ou o que é que ele andou a fazer, nem sequer a escrever, a fazer, e eu encontrar eventualmente pontos entre elas. É o Zé que traduz as suas obras para outras línguas, nomeadamente para o alemão e para o inglês? Não? E lê as suas obras traduzidas? Depende das línguas, não é? Sim, no caso do alemão e do... Do alemão dá. Ou seja, a minha tradutora alemã, a pessoa que até agora traduziu os meus textos para alemão, que não foram muitos, mas foram alguns, é uma amiga minha que eu conheci em Berlim e, portanto, está muito próxima
e nós dialogamos, obviamente, sempre nas traduções. No caso, por exemplo, agora do Despertar da Primavera que vamos à Espanha fazer, é preciso fazer a legendagem, eu dialoguei com o tradutor, que era obviamente um trabalho muito difícil de traduzir. No caso do inglês, é raro tive uma tradução do inglês até agora. O que acontecia muitas vezes, ainda acontece de vez em quando, é que eu faço aquilo que os ingleses chamam uma rough translation. Sim. Para divulgar o texto, para poder mostrar a agentes ou a pessoas que estão no estrangeiro ou qualquer coisa assim. E essa é uma tradução que eu faço. Mas fiz agora na última peça, mas já não tinha tempo de fazer há muito tempo, não consegui. Ok. Há uma coisa que eu acho que é sentida entre toda a classe artística, e agora vou-me dedicar mais especificamente ao teatro, que é, cada vez mais, há uma necessidade de categorizar as companhias. Ou seja, quase como uma necessidade de fazer o mesmo que se faz na música e no cinema. Tipo hip-hop, exatamente. Categorizar, não tanto por uma etiqueta, mas categorizar as companhias. E eu vou vendo que o Teatro Praga vai tentando desvincular-se muitas vezes do tipo de peças que faz. Sim. E um exemplo, por exemplo, quando fizeram a revista. Exato. Isso é importante, não termos uma categoria artística, sim, mas termos uma assinatura. Sim. Eu acho que a maneira que nós temos de olhar para as categorias é quase bipolar. Por um lado, é importante, as categorias são uma espécie de alimento. Sim. Por outro lado, são aquilo que nos faz tentar deitar esses muros abaixo. Ou seja, por um lado é importante nós chamarmos Teatro Praga e dizer que fazemos teatro, que é uma categoria. Sim. Mas por outro lado é importante que esta categoria teatro, que desperta um imaginário que no seu sentido mais conservador corresponde a uma certa ideia do que é um espetáculo, importa-nos que este imaginário seja um bocadinho aberto e mexido e perturbado. E portanto, mas só podemos perturbar se reconhecermos a existência dessa norma. E como nós tentamos fazer espetáculos que comuniquem, que falem com quem quiser ouvir, mas que falem com alguém, não seja uma coisa só lipsista e fechada na nossa cabeça, nós temos que lidar com aquilo que nós usamos diariamente para comunicar, que são categorias. Quanto mais não seja a língua ela própria é uma categoria, não é? Tem categorias. E, portanto, nós precisamos das categorias para fazer espetáculos, mas, por outro lado, não nos queremos acomodar a essas categorias e queremos pensá-las por dentro e abri-las e abrir significados e torná-las mais tolerantes e mais abertas e mais capazes de... Porque o que acontece muitas vezes com as categorias é que elas podem nos limitar enquanto espectadores também. Sim. No nosso usufruto de determinada coisa, não é? Ou seja, nós vamos dizendo assim, o que é que eu vou ver hoje? Vais ver um espetáculo de teatro. Pronto, ok, já sei o que é que vou ver, pelo menos já tenho uma ideia do que é que vou ver, não é? E se de repente aparece um espetáculo que não corresponde a essa expectativa que nós temos do que é teatro, por exemplo, não aparece nenhum ator, ou não há texto, ou... nós ficamos assim um bocadinho à toa. E isso é pena, porque nos vai retrair enquanto espectadores e vai nos limitar o nosso usufruto daquela coisa. Porque se nós não estivéssemos tão preocupados com aquilo que vamos ver, se estivéssemos um bocadinho mais abertos, se calhar, teríamos uma relação muito mais disponível. Sim. Pronto. E é essa confusão que se gera, ou esses problemas que se geram, que me interessa trabalhar, que me interessa discutir também. Mas essa relação pode ser criada muitas vezes pelos espaços culturais. Ou seja, se ouvir uma peça de Teatro Praga, ou se eu for ver uma peça no Maria Vitória, eu sei concretamente que não vou ver uma revista à portuguesa tradicional, à antiga. Já não está antiga porque já não tem dinheiro. Pronto. Por outro lado, se eu for ver um espetáculo da Praga, há essa categoria, portanto já estou... mas também tens uma outra ideia, que é, se fores ver um espetáculo de Teatro Praga ao Nacional ou ao São Luís, ou se fores ver um espetáculo de Teatro Praga ao Museu de Artes, ou ao MAT, que nós fizemos agora uma performance lá. Há uma perspectiva completamente diferente daquilo que vais encontrar na tua cabeça inconscientemente, não é? E depois também estás a partir do princípio que toda a gente sabe quem é o Teatro Praga, não é? Pois.
Porque muita gente não sabe. E, portanto, há muita gente que vai ao São Luís ver um espetáculo de teatro. Teatro, Praga, ok, é teatro, vou lá. Não é? Ou vou ver, como já nos aconteceu muitas vezes, vou ver o Sonho de uma Noite de Verão. O Teatro Praga vai fazer um Sonho de uma Noite de Verão, com orquestra barroca. Olha, parece-me giro, não sei quem eles são, mas vamos ver. Vou ver Shakespeare. Eu quero ver Purcell, quero ver o Shakespeare. Sim. E vou ao grande auditório do CCB, como costumo ir habitualmente, não é? E de repente te paras com aquilo. Ok, o que é que eu faço com isto? Não. E temos que ter sempre esta noção de que, por um lado, nós não sabemos quem é que está, nós, atores, se quiseres, não sabemos quem é que vai estar à nossa frente. Não é? Quem é que são os seus espectadores? Há esta variedade. Eu dei-te só estes 2 exemplos, mas podia dar... Claro. Não é? Parece tudo. Há pessoas que vão lá para dormir. Portanto, temos que ter essa consciência de que pode acontecer isso. E, por outro lado, tu saberes que... Tentares adivinhar quem é que pode ser. E este que é uma especulação e ficção, obviamente, também te pode alimentar o teu próprio trabalho. Não é? Tu imaginares, se calhar há pessoas que vão à procura do Shakespeare e do Purcell. Temos que ter cuidado com isso, porque então, se calhar, estás a perceber? Então devemos nós, e neste caso quando eu digo nós, são companhias mais novas que ainda estão de certa forma a encontrar o seu caminho, devemos nós adequar, às vezes até começa no próprio dossiê artístico, adequar o dossiê ao espaço a que nos estamos a candidatar. Eu não sei se é adequar, eu acho que cada companhia terá a sua maneira de se relacionar com aquilo que podemos chamar as instituições. Não é? Estou a chamar instituições a tudo isto, não é? Esta coisa institucional. Agora, eu acho que não devemos ignorar. Ou seja, não podemos, eu acho que hoje não é possível nós pensarmos em arte de uma forma quase, não diria que romântica, mas é assim uma coisa que nunca foi, porque nunca foi assim. Não existem instituições, não existe dinheiro, não existe financiamento, não existem tradições. Não, tudo isso existe. Eu acho que quanto mais conscientes estivermos desse contexto enorme em que nos estamos a colocar, e este contexto, por um lado, é a coisa do teatro, mas depois há outras coisas também que nos influenciam enquanto artistas. É o facto de, sei lá, as questões de género podem entrar na tua... O facto de teres um elenco todo feminino, um elenco todo masculino, está a dar mensagens, pode estar a dar mensagens, não é? E é essa consciência que eu acho que quanto mais conscientes nós formos, mais ricos podem ser os nossos projetos. Mas isso é uma maneira muito pessoal, muito... Pois, acaba por ser um pau de 2 bicos, porque se por um lado nos preocupamos muito com isso, podemos, por outro lado, estar quase como a contrair o nosso processo criativo. Exato. Por isso é que a nossa perspectiva, ser a maneira como nós olhamos para isso, para toda esta parte institucional, ou o que for, ou que não quisermos dar, é sempre com... Eu não diria só com cinismo, mas com alguma leveza. Com aquela ideia, e acho que isso também é o facto de nós termos ideia pensarmos muito sobre contextos, sobre tradições e não sei o quê, a ideia de que o que hoje vale, depois da manhã pode já não valer. Ou seja, a história tem-nos vindo a mostrar que o que as pessoas dizem que hoje é teatro, amanhã já não é, percebes? E que, portanto, estarmos muito agarrados a estas coisas de não, isto é assim, e as coisas são assim, e o teatro é isto, e portanto eu agora vou-me rebelar contra isto, e não sei o quê, estou aqui revoltadíssimo, não sei o quê. Se calhar não é assim tão preocupante. Sim. É mais uma possibilidade de jogo. Estás a jogar um jogo. E acho que essa ideia de jogo é muito importante porque torna as coisas mais leves. E ficamos menos contidos, menos retraídos. Eu acho que é por aí. E a consciência sempre que nós temos, acho eu, do ridículo, de nós sermos ridículos, do sujeito olhar para si próprio e encontrar o seu... e viver bem com o facto de ser ridículo. Portanto, o Zé não tem medo, porque isso é uma coisa que nos dizem aos atores, estou a falar na qualidade de ator, estão-nos constantemente a incentivar, que é não tenham medo do ridículo, acaba por ser um chavão. Sim. O Zé também tem essa visão enquanto dramaturgo, enquanto escritor. Sim, enquanto criador de espetáculos, sim. Não tem medo do ridículo, nem é depois, sim, é ter consciência de que és da tua pequenez, não é? Sim. Tipo, não é... Quando tu estás a pensar que vais mudar o mundo, não és tu que não é possível uma pessoa sozinha mudar o mundo destas coisas de que eu estou a falar, de normas, de língua, de tempo, são coisas que precisam de tempo, mas não quer dizer que não devas de abdicar de contribuir para isso, não é? Mas é preciso perceber qual é a posição que nós conseguimos ocupar aqui, não é uma posição, não te leves demasiado a sério, parece-me útil. E sobretudo é útil porque pelo menos para mim, liberta-nos de alguma ansiedade.
a criativa. Sim, ficamos mais Um bocadinho soltos. mais soltos, sim. Pegando na palavra de pequenez, Uhum. não que uma coisa seja diretamente associada à outra, mas qual foi a pior peça que o Zé já leu? Que eu já li. É difícil. Nós vamos fazer um espetáculo que este ano, no Teatro Nacional, que se chama Worst Of. E que, como o título indica, supostamente é o pior da dramaturgia portuguesa, precisamente. Portanto, a ideia foi nós, com alguma, obviamente que isto é absolutamente, quer dizer, o que é mau? É completamente subjetivo. Que é, pegando na conversa que estávamos a ter há bocado, o que é mau hoje pode ser ótimo amanhã. Claro. Deu a volta, como a gente costuma, tipo, as pessoas costumam dizer, deu a volta, já é tão mau que deu a volta. E eu tenho estado a ler autores, os dramaturgos portugueses. Nós utilizamos o título Astolfo porque, por um lado, a própria ideia de dramaturgia portuguesa é uma espécie de parente pobre da literatura e das artes em geral. É tipo, os dramaturgos portugueses são maus. Há esta convenção. Os poetas são bons, temos alguns bons romancistas, agora os dramaturgos são maus. Talvez porque não haja um hábito de leitura... Também, mas porque de facto são maus. Quer dizer, se nós pensarmos, tipo, comparar Luís de Sá Monteiro e, sei lá, Maria Velho da Costa num Bragança, é um abismo. Tipo, estamos a falar de dois romancistas muito bons e estamos a falar de um dramaturgo que, coitadinho, tipo, é mais fraquinho. Então, e poderá estamos ser a falar de contemporâneos e de grandes nomes dentro de cada uma das suas áreas. E poderá ser esse o motivo pelo qual na escola só se estuda Gil Vicente. Quando se estuda teatro, estuda-se Gil Vicente. Por isso é que eu acho que também os miúdos acabam por ficar traumatizados. Não que Gil Vicente seja mau, mas acabam por ficar traumatizados pela inexperiência. Não é? Sim, sim. Não, eu tenho estado a ler algumas, como disse, algumas peças e descobrem-se algumas coisas curiosas. De, sei lá, o Frei Luís de Sousa, também se é lido. Não é mau e tipo, tens coisas boas. O Alfredo Cortês tem umas coisas engraçadas e tipo, é preciso também perceber o que é que e a maneira como se dá essas coisas. E o Gil Vicente, eu não sou especialista, mas também não tenho assim como péssimo. Não é assim péssimo. Acho que até é bom. Não sei, não sou grande. Agora, obviamente que os miúdos com o Gil Vicente é mais difícil. O próprio tem alguma dificuldade. Também não é, porque não é o melhor autor. Mas eu acho que, de facto, nós temos aquilo que se chama um corpus literário, em termos de dramaturgia, fraco. Tipo, é pouco. É pouco. E é pena porque depois para pôr nos currículos é mais difícil. Mas há algo. Também não precisas de muitos. Precisas para aí de um ou dois. Pois. Porque também se só lês ao longo do teu currículo, mesmo de romances, também não lês assim tantos. Portanto, não é preciso muitos. Basta saber que essa, só preciso uma. E acho que se encontra uma peça boa. Eu acho que as mais recentes são melhores. E que peça é que o Zé recomendaria? Não tem que ser necessariamente portuguesa, mas para alguém que nunca leu literatura dramática, que nunca leu teatro, que peça é que o Zé recomendaria? Neste momento, o que eu ando a recomendar desde a última vez que dei aulas é o À Espera de Godot, porque percebi que teve um impacto muito forte nas pessoas que não têm tanto hábito de ler e resultava muito bem como espécie de entrada. E o Eda Gabler também funciona bem, acho que provoca discussão, não é um texto demasiado estranho e dá para ter um início de conversa. Okay. Mas não são as minhas peças preferidas. Eu gosto muito do À Espera do Godot, traduzia, Sim. não é? Mas a ideia da Gabler prefiro uma adaptação também, mas há mais. Sim. Há mais. Por último, gostava de perguntar ao Zé, para uma companhia nova, como é a Bruta? Não temos um ano de existência. Que conselhos é que nos pode dar para que nós consigamos, daqui a 15 anos, ser uma referência? Eu não gosto nada de dar conselhos. Uma sugestão. Agora, da minha própria experiência, eu acho que o mais difícil numa jovem companhia, ou numa companhia em geral, não é preciso ser jovem, qualquer uma, é a persistência, não é? É a coisa de, perante adversidades, que podem ser tanto adversidades pessoais, como adversidades financeiras, como adversidades institucionais, manter a vontade de continuar. Não é? Isso é que é o mais difícil. Sei lá, imagina, no Teatro de Praga, lembro, quer dizer, já foram outras pessoas que compunham o grupo, umas saíram, outras ficaram, houve desentendimentos, houve reaproximação, houve um tumulto de coisas. E terem continuado a fazer espetáculos, apesar de tudo,
Isso é que eu acho que foi grande conquista. Porque é o mais difícil, de facto. Mas aí também ajuda a serem mais do que uma pessoa. Obrigado, Zé. Obrigado, eu. Por ter sido o nosso bode expiatório. Obrigado. Correu muito bem. Acho que sim. Tu és ótimo. Eu sou? Obrigado. Isto da bicicleta, eu queria dizer, já parei de filmar, não sei se era suposto, se calhar.